Alô, galera! Como é que nós estamos, beleza? Hoje nós vamos começar a falar nesse vídeo sobre geometria espacial, um dos assuntos mais importantes nas provas e que a gente vai ter que se dedicar com algum cuidado, tá? O meu foco aqui na geometria espacial com vocês vai ser no estudo das figuras geométricas. Então eu vou botar assim, ó, estudo dos sólidos, essa expressão que a gente vai usar, o estudo dos sólidos geométricos. Ou a gente ainda pode chamar isso de estudo dos poliedros. E a gente vai, cada uma das aulas, focando em cada um das figuras espaciais. Vocês todos já viram essas figuras, eu sei que não é novidade para ninguém, porque a gente vê isso no colégio, né? Mas eu quero relembrando algumas coisas com vocês. Basicamente, o que eu vou fazer aqui é uma divisão entre três tipos de sólidos geométricos. A gente vai ter três tipos básicos, mas vão ser dois desses três tipos os principais, o que eu vou chamar aqui de grupo 1. Nós vamos começar estudando os famosos prismas e depois nós vamos para o grupo 2 e aí nós vamos estudar e dar uma olhada nas pirâmides. Então esses são os dois principais grupos de sólidos geométricos, não são os únicos, vocês vão ver nas próximas aulas que eu também vou falar de esfera, também vou falar de octaedro, também vou falar de sólidos que podem ser gerados por revolução e etc. Mas o nosso foco inicial é nos chamados prismas e nas pirâmides, certo? Como é que diferencia um prisma de uma pirâmide? Para diferenciar um prisma de uma pirâmide, a gente precisa pensar basicamente no formato desse sólido. Então vamos ver primeiro um pouquinho sobre os prismas. Prismas, galera, vão ser sempre sólidos que possuem, vamos botar uma frasezinha para deixar isso bem claro, possuem em primeiro lugar duas bases. Para um sólido ser prisma, ele tem que possuir duas bases, mas mais do que isso, essas duas bases devem ser bases iguais e paralelas. A base, o formato da base pode variar. O que importa é que tem que ter duas bases iguais e duas bases paralelas. O formato dessa base vai variar de fato, então a gente pode pensar em várias possibilidades. Então, imagina, por exemplo, um prisma que tivesse como base, sei lá, um triângulo equilátero. Como é que seria um prisma como base um triângulo equilátero? Vamos fazer bem rascunho mesmo. Eu teria que ter um triângulo equilátero na parte de cima, aí eu construo o que nós chamamos de arestas laterais desse prisma, e aí eu formo um triângulo equilátero exatamente igual na parte de baixo. Isso aqui é um exemplo de prisma, tem o formato daquela caixa do Toblerone, lembra? Toblerone é um exemplo de prisma porque ele tem duas bases que são iguais e paralelas. Nota nesse caso que essa minha base de baixo é uma base que tem todos os lados iguais, isso não necessariamente precisa acontecer, eu vou marcar aqui, esse lado é igual a esse que é igual àquele, né? E eu tenho a altura. Então, os nomes que a gente vai usar são bem simples. Para isso aqui eu vou me referir à letra H. Né? Então, a altura do prisma vai ser dada pela letra H e esses lados desse triângulo equilátero aqui eu chamaria de letra A. E aqui a gente já tem um dos prismas que mais cai em prova, vocês já devem ter ouvido falar. O nome a gente vai dar sempre com a mesma lógica. Ó. Primeiro, eu vou chamar de prisma pelo fato de ele ter duas bases iguais, né, e paralelas. Segundo, como essas bases são triângulos, esse prisma fica sendo chamado de prisma triangular. Mas mais do que isso, a gente tem que entender que eles não são triângulos quaisquer, eles são triângulos em que os lados são iguais. Se eu dissesse só prisma triangular, eu poderia estar dizendo, me referindo a qualquer triângulo. Não é qualquer triângulo, o triângulo é equilátero. Então eu ainda acrescento uma outra palavra para lembrar que esse triângulo é equilátero e, portanto, esse prisma aqui tem que se chamar prisma triangular regular, certo? Regular, portanto, diz respeito à base. Vou deixar isso anotado aqui. A base tem lados e ângulos iguais, né? Lados e ângulos iguais, porque a base é um triângulo equilátero. Então isso é um exemplo de prisma, né, que tem um triângulo equilátero como base, mas é claro que a gente pode ir variando isso loucamente. Ó, se eu botasse, por exemplo, um hexágono regular em cima e um hexágono regular embaixo, ó. Então eu teria esse prisma, que até foi a caixa como é que é o nome do rival do Toblerone? Esqueci o nome do outro chocolate que tinha exatamente o formato desse aqui como prisma, era o alpino.
que muda no caso desse outro aqui? Ora, simplesmente a altura continua sendo essa medida que a gente acha aqui do lado. A diferença, é claro, é que agora a base é uma outra figura, porque a base pode ir variando, né? Então, nesse caso, eu tenho uma base que é de formato hexagonal e é um hexágono regular também, né? Porque todos esses hexágonos aqui percebe que são iguais entre si. Então, se eu fosse usar letras, isso aqui teria que ser Azinho, isso aqui teria que ser Azinho, lá é o Azinho e o Azinho também. E aí, nesse caso, eu tenho um outro prisma, cujo nome teria que ser prisma hexagonal, e não é um hexágono qualquer, é um hexágono de lados iguais, portanto, prisma hexagonal regular. Cai muito em prova, assim como o primeiro. Já já a gente vai falar mais sobre cada um deles especificamente. Nota que eu poderia fazer, na verdade, diversas variações, né? Eu poderia pensar num prisma em que a base é um retângulo, e esse aqui vocês já certamente ouviram falar muito, porque é um dos que mais cai em prova. Ó, se eu fizesse um retângulo na parte de cima e um retângulo igual e paralelo na parte de baixo. Ó. Isso aqui também é um prisma, que vocês todos já viram milhões de vezes, famosíssimo. Como é que eu daria nome para ele? Vamos botar o nome aqui antes de mais nada. É o famosíssimo prisma, e nesse caso a base é um retângulo, então eu tenho que chamar ele de prisma retangular. Certo? Agora eu não uso regular, tá? Porque regular significaria que a base tem lados e ângulos iguais. Aqui não necessariamente tem lados e ângulos iguais, até pode ter. Prisma retangular, ou conhecido também pelo apelido dele, ele é chamado de paralelepípedo. Paralelepípedo é outro nome, ou é um apelido para o prisma retangular. No prisma retangular, nota bem, as medidas não são necessariamente iguais, então se eu chamar isso aqui de A, eu vou ter que chamar aquela outra medida ali de B, e essa altura aqui continua sendo H, né? Então, o mais importante nesse primeiro momento é a gente ir percebendo que a base pode variar, o formato da base pode variar. Aqui a base era um triângulo equilátero, aqui a base é um hexágono regular. Aqui a base é um hexágono regular. No outro exemplo que eu coloquei ali em cima, a base é um retângulo. E na verdade a base pode ser qualquer figura que tu quiser imaginar. Então a base dos prismas varia. O que não varia? O que a gente tem que entender é que o que mais importa aqui é perceber que todos eles têm o mesmo padrão. Eu vou incluir ainda nesse grupo, galera, um outro sólido, eu vou falando sobre vários deles na sequência, tá? Mas eu quero desde o início já chamar a atenção que eu vou incluir no grupo dos prismas um sólido que a rigor não é um prisma. Mas que eu já vou incluir aqui também, que é aquele sólido que tem um círculo na parte de cima e um círculo na parte de baixo. Um círculo na parte de cima e um círculo na parte de baixo gera o nosso famoso cilindro. Cilindro circular reto ou cilindro de revolução, a gente vai ter um vídeo só sobre ele. Mas eu quero dizer já desde o início que o cilindro, a rigor, ele não é um prisma. Por que não é um prisma? Porque para ser um prisma, as bases teriam que ser polígonos. Ó, o retângulo é um polígono, o hexágono é um polígono, o triângulo é um polígono, o círculo, a rigor, não é um polígono. O círculo não tem lados, como esses outros sólidos têm. Mas não importa. O que importa para mim é que vale a pena incluir o círculo, o cilindro, nesse grupo. Por quê? Porque o cilindro tem exatamente a mesma estrutura, né? Ele também tem duas bases iguais e também são paralelas. A diferença é que eu vou ter um raio aqui, além de uma altura, mas de resto é tudo a mesma coisa. Então a vantagem de incluir o cilindro é que eu passo a ter aqui sólidos em que todos os casos a gente calcula o volume sempre do mesmo jeito, e essa é a boa notícia. O volume para qualquer prisma ou para o cilindro, incluído no grupo dos prismas, o volume tem que ser sempre área da base vezes altura. E quem é a área da base? Bom, a área da base varia de um prisma para outro.
Aqui a área da base é um triângulo equilátero, aqui a área da base é um hexágono regular, aqui a área da base é um círculo, ali a área da base é um retângulo e assim por diante. Então vai variar quem tu vai colocar aqui no lugar da base. Mas o que a gente tem que saber é que isso aqui vai valer para qualquer prisma. Então, se tu teve no colégio geometria espacial com uma fórmula para esse, uma fórmula para esse, uma fórmula para esse, uma fórmula para esse e assim por diante, tu já sabe que tu tem que esquecer isso. É a mesma formulinha para todo mundo, todos os prismas têm sempre volume valendo área da base vezes altura. Tudo bem? Tá claro isso para todo mundo até aqui? Parece ser tranquilo, né? Galera, só para avisar vocês, eu estou começando a falar de prismas e eu vou deixar a parte inicial ali do livro de Teorema de Euler para o final, certo? Então eu estou falando com o que está ali na página 111, que é o que nós estamos de início trabalhando com a noção de prisma, certo? Tranquilo para todo mundo? Vamos falar um pouquinho sobre os dois prismas mais famosos de todos. São os dois prismas mais famosos de todos. Primeiro prisma, bem famoso. Então, letra A é o prisma retangular. Prisma retangular, que é o paralelepípedo. Prisma retangular ou paralelepípedo. Paralelepípedo. Que é um dos que mais cai em prova, porque prisma retangular tem formato de caixa. Então tu pode imaginar tudo que é tipo de questão envolvendo paralelepípedo, envolvendo uma caixa d'água e coisas do tipo, uma piscina e assim por diante. Então o paralelepípedo tem que ter, ficou meio tortinho aqui, ele tem que ter um retângulo na parte de cima, ele tem que ter um retângulo na parte de baixo, certo? Retângulo na parte de cima, retângulo na parte de baixo. E com medidas que não são necessariamente iguais. Então, em geral, conforme eu coloquei ali no desenho anterior, isso aqui eu vou chamar de A, isso aqui eu vou chamar de B, e essa altura aqui eu vou chamar de H, certo? Volume a gente já sabe, e em geral o que vão nos perguntar vão ser duas coisas. Ou a questão vai nos perguntar volume da figura, que eu já sei calcular, volume vai ser a área da base dele vezes a altura dele. Ou, tomem cuidado, a questão pode perguntar área ou diagonal. Todas as questões de paralelepípedo vão trabalhar com a noção de volume, a noção de área ou a noção de diagonal. Em primeiro lugar, vamos pensar com relação à diagonal. Como é que se calcula a diagonal de um paralelepípedo? Olha, diagonal, galera, tem que ser essa medida aqui, que corta o paralelepípedo todo ele ao meio. Ele atravessa o paralelepípedo ao meio, eu vou chamar isso aqui de D maiúsculo. Percebam que o mais importante na geometria espacial, muito mais do que qualquer decoreba de fórmulas, é a gente conseguir enxergar elementos dentro do desenho. Então, por exemplo, nesse caso, vocês precisam entender que o que importa no cálculo da diagonal é eu perceber que a diagonal vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo que eu posso formar dentro desse prisma. Então, mesmo que tu não soubesse nenhuma fórmula de cor ou coisa do tipo, tu tem que enxergar que a diagonal, numa questão que te der uma pergunta, quanto vale a diagonal do paralelepípedo, por exemplo, tu tem que enxergar que o que tu precisa perceber é isso, é que a diagonal pode ser calculada como sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. E esse triângulo retângulo aqui, muito frequentemente, vai aparecer nos nossos exercícios em diversos contextos, certo? Agora percebam o seguinte, esse triângulo retângulo aqui, para que eu pudesse calcular a hipotenusa dele, eu antes preciso saber aquele cateto maior que está ali no chão. E aí eu tenho que perceber, e isso é muito comum na geometria espacial, que para descobrir esse cateto maior aqui, eu vou ter que usar um outro triângulo retângulo auxiliar, que é um triângulo retângulo que está aqui no chão, ó. Um triângulo retângulo que está deitado aqui no chão. Então é muito comum isso na geometria, que eu tenha que olhar, na geometria espacial, que eu tenha que olhar triângulos que estão em posições totalmente diferentes um do outro. Então percebe que o triângulo que está de pé, até vou fazer de outra cor aqui, ó, vou passar um preto aqui. O triângulo que está de pé é aquele que eu preciso descobrir o valor da hipotenusa, mas para poder descobrir o valor da hipotenusa nesse triângulo que está de pé, eu preciso antes
calcular um Pitágoras no triângulo que está deitado, certo? Por isso eu vou colocar uma outra letra aqui, eu vou chamar essa medida aqui auxiliar de y, certo? Naquele triângulo que está deitado ali no chão. Vejam que a gente pode chegar numa fórmula a partir disso, vou mostrar para vocês. Ó. Eu escreveria o seguinte, se eu começar com um Pitágoras no triângulo retângulo que está de pé. No triângulo retângulo que está de pé, eu tenho dzão ao quadrado, igual aquele y que eu ainda não sei quem é ao quadrado, mais o h ao quadrado. Isso é o Pitágoras que eu estou chamando de Pitágoras número 1. Depois, eu vou fazer também um Pitágoras no triângulo que está deitado, Pitágoras número 2, em que eu tenho y ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. E aí, olha que legal, no lugar desse y ao quadrado ali, eu posso substituir esse a ao quadrado mais b ao quadrado daqui. Eu nem preciso nem tirar a raiz, né? Para fazer isso. Então, eu vou escrever aqui do lado, substituindo esse negócio. Eu vou ter dzão ao quadrado igual a azinho ao quadrado mais bzinho ao quadrado, no lugar do y ao quadrado, mais o h ao quadrado que está ali. Ou seja, chego nessa fórmula horrorosa, mas que é bem fácil de usar, que é a fórmula da diagonal de um paralelepípedo. Diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais h ao quadrado, lembrando que a, b e h são as dimensões do paralelepípedo, certo? Claro que vocês, muitos aprendem com a outra letra, ABC, ao invés de a, b e h, mas claro que vocês sabem que não faz nenhuma diferença, né? Então, se eu pegasse um exemplo com números, olha só, vamos pensar o seguinte, se a questão nos der assim, ó, um paralelepípedo, normalmente eles vão usar as seguintes palavras, cuidado, eles vão dizer é um paralelepípedo em que o comprimento vale tanto, digamos que esse comprimento fosse 10, essa largura, digamos que ela seja 2, e essa altura vale 3. Se eu tivesse então que com esses valores, se eu tivesse que calcular a diagonal do paralelepípedo, das duas uma, ou eu faço os desenhos que nem eu fiz aqui e calculo tudo isso utilizando números, ou eu faço direto a partir daquela formulinha que eu acabei de deduzir para vocês ali, que aí eu encontro de uma vez só o valor desse dzão aqui. Ó, dzão tem que ser a raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o que eu tenho é a raiz quadrada de, vamos botar aqui, vamos anotar isso aqui embaixo, 10 ao quadrado é 100, 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Né? Então, eu tenho raiz quadrada de 113, isso aqui não vai dar para simplificar, mas se eu tirar a raiz aqui, vou tirar aqui na calculadora, isso deu aproximadamente 10,6 seria o valor da diagonal desse quadrado aqui. Tranquilo, muito bom, muito ruim, mais ou menos. Tudo certo ou não? Acho que sim, né, galera? Não é para ser uma coisa muito difícil. Vamos dar uma olhada numa questão do livro agora, para a gente treinar um pouquinho. Vamos dar uma olhada numa questão do livro. Vamos lá, a questão que eu quero fazer com vocês para fechar essa primeira parte aqui é a página 118, e na página 118 o que eu quero fazer é a questão onde está? 44. Só para dar uma treinadinha nesses conceitos, questão 44 diz assim, um paralelepípedo reto de base quadrada tem 80 metros cúbicos de volume. Olha só que interessante. Eles estão nos dizendo que o paralelepípedo tem base quadrada. E aí alguém pode dizer assim, Bruno, mas não tinha que ser base retangular? Paralelepípedo não é base retangular? Sim, mas um quadrado é um retângulo, então cuidado que isso aqui não deixou de ser um paralelepípedo. Paralelepípedo em que a base tem os lados iguais, certo?
Paralelepípedo de base quadrada tem 80 metros cúbicos de volume. Volume do paralelepípedo é de 80 metros cúbicos, diz a questão. Se a altura desse sólido é 5 metros, então quem é a aresta da base? Sabendo que essa altura aqui é 5, quem é essa aresta e essa aresta, que são iguais porque a base é quadrada. Bom, aqui a gente vai simplesmente usar o volume, né? Como é que fica? Volume, que é 80, tem que ser igual à área da base vezes a altura. A área da base é A ao quadrado vezes a altura, que é 5. Então, a área da base vezes a altura igual a 80, passa esse 5 dividindo, então eu cheguei que A ao quadrado é 80 dividido por 5. 80, para quem tem dificuldade de dividir por 5, eu sempre faço do mesmo jeito, eu multiplico por 2 em cima e embaixo, porque aí eu tenho 160 dividido por 10, é mais fácil de dividir por 10 do que por 5. E 160 dividido por 10 é 16, então o A é a raiz quadrada do 16, quer dizer que essa aresta aqui tem que valer 4, de boa? E para acabar esse nosso primeiro vídeo, vamos dar uma olhada na questão 45, que diz assim: deseja-se elevar em 20 centímetros o nível da água da piscina de um clube. A piscina é retangular. Ó, eu disse que ia cair piscina. Temos uma piscina retangular, digamos que a piscina seja uma coisa mais ou menos assim, um paralelepípedo, base retangular. Piscina retangular de 20 metros de comprimento, 20 metros aqui, e 10 metros de largura. Ela não diz a profundidade, né? Mas ela diz o seguinte: imagina que eu já tenho água até uma determinada posição, não precisa ser a metade, vamos supor que fosse isso aqui. Tenho água até uma determinada posição. Aí a questão diz que eu quero acrescentar água, eu vou pintar só o que nós já temos. A questão diz que eu quero acrescentar água para que essa água suba 20 centímetros. A quantidade de litros que tem que ser acrescentada, qual é? Essa é a pergunta da questão. Olha só que genial, esse tipo de questão é muito importante. Digamos que eu colocasse a água aqui dentro, tá? Eu vou fazer aqui de roxo a diferença. Vamos dizer que a água que entrou seja essa que eu estou colocando aqui de roxo. E vamos dizer que eu tenha essa diferença, essa camada de água a mais com relação à situação inicial. E eu sei que essa altura que entrou aqui é o que tem que subir o nível da água, que é 20 centímetros. A pergunta da questão é quanto que vale esse volume que eu estou pintando aqui de roxo. Ó. Quanto que passou a valer, quanto que tem que ser acrescentado nesse volume aqui. Mesmo sem eu saber qual era a altura que a água estava antes. Né? O que eu tenho que perceber? Olha só que lindo, e a URGS adora isso. Eu tenho que perceber que, então, esse bloquinho de água, digamos assim, que foi acrescentado na minha piscina, ele também tem a forma de um paralelepípedo. Ó. Ele é um paralelepípedo em que esse comprimento é de 20 metros, em que essa largura é de 10 metros, em que essa altura é de 20 centímetros. E se eu quero saber a quantidade de água que entrou aqui, então é o volume desse treco que eu preciso achar agora, tá? Cuidando, claro, com as unidades de medida. Vou passar tudo para centímetro. 20 metros, bota 2 zeros, é 2.000 centímetros. E 10 metros, bota 2 zeros, é 1.000 centímetros. Então, essas são as medidas da base e lá está a altura. O meu volume, então, tem que dar área da base, 2.000 vezes 1.000, vezes a altura, que é 20, certo? E aí o mais fácil é pensar o seguinte: 2 vezes 1 vezes 2 é 4. E aí tu acrescenta os zeros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e mais aquele zero dali, 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, ponto, 40 milhões de centímetros cúbicos. Essa é a resposta. E para terminar, basta tu pensar o seguinte: centímetro cúbico é sinônimo de mililitro. Então isso aqui é a mesma coisa que 40 milhões de mililitros. Se eu quero passar isso aqui para litros, que é a pergunta da questão, basta eu tirar 3 zeros. Tira esses 3 zeros daqui, então eu tenho que ter 40 mil litros a serem acrescentados
nessa piscina. Certo? Então, esse primeiro vídeo, mostrei para vocês o que são prismas, falamos um pouquinho sobre paralelepípedo, no próximo vídeo nós falaremos sobre cubo. Valeu, galera!